dia, gente. Então, a gente vai prosseguir agora para a nossa próxima palestra. Nosso palestrante, então, vai ser o Daniel Faria. Ele é um ex-aluno aqui, né, do nosso departamento, onde ele fez tanto a graduação quanto o mestrado dele em Ciência da Computação. E, em seguida, ele foi fazer o doutorado dele no exterior, lá na Universidade de Stanford. A ideia dessa palestra, então, vai ser justamente ele passar um pouco dessa experiência que ele teve, né? Ele vai contar um pouco da experiência dele, principalmente relacionada a essa parte de empreendedorismo. Não tem como falar de empreendedorismo sem falar do Vale do Silício e, finalmente, até ele chegar, então, a trabalhar na Google, que é onde ele está atualmente. Obrigado, Daniel. Bom dia. Antes de começar, eu queria só perguntar a vocês, se tem uma ideia, quem está fazendo graduação aqui? A maioria é ciência da computação, alunos de mestrado e pós? Legal. Eu vou falar um pouco sobre empreendedorismo. Duas coisas que eu tinha que falar. Uma era o Berthier vir apresentar. Eu tenho certeza que a palestra do Berthier vai ser mais legal do que a minha. Eu vou fazer o meu melhor aqui. O Berthier é um cara que apresenta sem slides, né? Eu preciso de slides. E outra, eu estou há 16 anos botando ideia no papel em inglês. Eu fui fazer essa apresentação anteontem, eu falei, se eu for fazer em português eu não acabo. Então os slides estão em inglês, eu vou falar português. Sério que eu vou fazer isso? Então vamos lá. Então a minha palestra vai ser sobre empreendedorismo, Vale do Silício e Google. E vocês vão ver que a minha noção de empreendedorismo não é o que normalmente a gente conversa, somente, né? Eu acho que vai muito além disso. E Google, Vale do Silício, Stanford, é quase tudo a mesma coisa. Então vocês vão ver que tem uma ligação bem legal. Qual que é a definição de empreendedor, né? Eu fui catar duas em 2 dicionários online. O primeiro eu peguei na Merriam-Webster, que fala que o empreendedor é aquele que começa um negócio e que está disposto a arriscar perder dinheiro para poder ganhar dinheiro. Definição extremamente capitalista, né? Aquele que organiza, gerencia e assume os riscos de uma empresa. Isso aí é 1% do empreendedorismo. E eu achei uma definição mais legal no Michaelis, que é aquele que empreende e que se aventura à realização de coisas difíceis ou fora do comum e que é ativo e arrojado. O primeiro, se você não abre uma empresa, você não é um empreendedor, por aquela definição. O segundo, você pode ser empreendedor já no seu primeiro semestre de faculdade. Eu acho que isso é muito mais legal. Então eu vou falar um pouco de vários casos que eu acho que eu vi empreendedorismo. Não é só sobre criar empresas, mas como você toma suas decisões, desde a sua graduação, o seu mestrado. Todos nós, o professor Mário, a gente fez graduação, não sabia se ia fazer mestrado. Aí fez mestrado, não sabia se ia fazer doutorado. Fez doutorado, não sabia se queria fazer a tese. Então, a gente passa por isso toda hora, né? E vão ter algumas ideias que vão passar pela minha apresentação, que vão ficar claras também, que eu acho que são chaves para você ter sucesso na vida e para você empreender de forma bem-sucedida. Uma é achar o ambiente correto, né? Você achar pessoas que pensam da mesma forma. As empresas no Vale do Silício, elas começam no Vale do Silício porque o seu vizinho fundou a Yahoo e se ele conseguiu, por que você não consegue? O seu aluno de graduação, o seu colega, largou tudo no segundo semestre e foi abrir uma empresa. Então, à medida que você vai vendo isso, você fala, pô, eu estou aqui também, quem sabe eu não penso numa ideia e eu faço também. Então, não tem nada melhor do que exemplos de verdade. Então, acho que a cultura empreendedora no Brasil está nascendo, mas você já acha esses exemplos. E quando você vai atrás desses exemplos, você também você acredita mais que você pode fazer isso. Um exemplo, de novo, são as empresas no Vale do Silício. 2, manter as suas opções abertas. Desafiar você a fazer coisas novas, né? Vocês vão ver que eu vou falar isso várias vezes. Eu mesmo falei coisas do tipo, eu não quero fazer X. E eu acabei fazendo X. E eu fiz isso mais de uma vez. Então, mantenha seus horizontes abertos. Eu falei com o professor Mário, eu sempre quis aprender criptografia, um dia eu vou fazer isso. E 3, acho que é o principal, né? Acho que quando você tem medo de dar errado, você não faz nada. Então, todo mundo que fez alguma coisa certa deve ter feito umas 3 erradas antes. Então, eu vou falar de algumas minhas também. E é isso. Tanto no Google como no empreendedorismo normal, essa ideia de lançar, iterar, e se está dando errado, faz outra coisa, isso a gente faz quase que diariamente, eu diria.
Vocês podem usar as técnicas do professor Mário, ver se vocês aprenderam. Vocês podem chegar no final da palestra e tentar sacar qual que é a minha idade. Mas assim, 20 anos da minha vida em um slide são isso aí. Eu vim para a UFMG em 93, vim fazer graduação, fiz mestrado aqui também. Trabalhei como professor Loureiro durante o mestrado, fiz uma tese na área de redes e computação móvel. No ano 2000 eu saí, fui para Stanford fazer doutorado, acabei ficando no Vale do Silício 11 anos, entre o doutorado de Stanford demora na média 6 anos, eu demorei 6 anos. Eu trabalhei num grupo de sistemas distribuídos, segurança em redes, onde segurança não era o que o professor Mário está falando, a gente estava basicamente pensando em proteger o meio, dadas as propriedades do meio, você controlar o acesso físico a uma rede sem fio, por exemplo. Eu vou falar um pouquinho disso depois. Eu saí de Stanford, fui para uma startup, pensei em abrir a minha, acabei indo para uma de um amigo meu. Fiquei lá 5 anos, a gente construiu bancos de dados distribuídos e eu fiquei lá basicamente desde o começo até o fim da empresa. Então vocês vão descobrir qual foi o fim. E depois eu vim para o Google. Então eu pensei em trabalhar lá, queria voltar por causa de questões familiares. Acabei voltando para o Google, então comecei a trabalhar no Google aqui em 2011. E acho que 1 hora é bastante tempo. Se eu for só ler meus slides, acho que em 20 minutos a gente acaba. Então, eu queria que vocês estivessem confortáveis em fazer perguntas. Se quiserem me perguntar sobre, sei lá, como é que um cara levanta dinheiro para abrir uma empresa nos Estados Unidos versus aqui. A gente vai ter tempo para vocês fazerem perguntas de qualquer estágio da apresentação, seja o FMG, doutorado, startups, Google, o que vocês quiserem. O FMG, eu fui olhar a página do Loureiro ontem, eu achei essa foto é bem o que era o FMG quando eu estava por aqui. Eu lembro que tinha uma agência do Banco do Brasil ali, onde eu tive minha primeira conta de banco. Então é isso aí, para mim isso aí aqui é casa também. E o que eu fiz? Bem, eu fui, durante a graduação, eu fiz estágio na IBM, até esqueci de voltar aqui. Eu fiz estágio na IBM 6 meses, eu saí e falei, eu não quero mais pensar no mercado, eu quero fazer pesquisa. E eu fiz pesquisa em computação, biologia computacional, com o professor Márcio Bunte. E eu fiz aquilo um tempo, fiz uns 6 meses, 1 ano de iniciação científica. Achei que eu não estava gostando muito da área. Depois eu pulei para linguagens orientadas a objetos, trabalhei com o professor Camarão um tempo. Fiz a minha tese de graduação nessa área. E depois de um tempo eu descobri que eu queria mexer com sistemas, com redes. E eu acabei fazendo a minha tese com o Loureiro em computação móvel. Nessa época as redes sem fio estavam ficando bem populares, tinha muita tese legal de doutorado saindo nessa área. Eu li essas teses de Berkeley, achava isso sensacional, eu queria construir essas coisas também. E eu acabei trabalhando nessa área durante o mestrado e depois vocês vão ver que eu emendei o doutorado também nessa mesma área. Olhando para a minha vida, meus 7 anos aqui, o que eu acho que são exemplos onde eu fui empreendedor o suficiente para poder dar o próximo passo? Eu mudei para Belo Horizonte quando eu tinha 18 anos. Então eu nasci em Vitória, fiquei em Vitória, vim morar em Belo Horizonte. Na primeira semana eu queria ir embora, porque eu saí de casa com 18 anos, cheguei aqui e falei, eu não sei nem quanto custam as coisas, quanto que eu preciso ter todo mês para eu viver. Então, isso aí eu acho que já foi um passo que, de novo, se não fosse meus pais falando, não, agora você planejou tudo, agora você fica aí e faz o negócio, né? A UFMG era bem melhor que a UFES nessa época, em termos de computação, estava lá no topo do guia do estudante. Acho que eu decidi minha vida em cima do guia do estudante. 93, né? Não tinha internet, né? Vocês vão ver aqui que... de novo, testei várias áreas de pesquisa. Testa, tem várias oportunidades que começam na sua frente, você pode não saber o tanto que você vai gostar. Então eu fiz isso, eu acho que eu fiz isso bem. Eu brinquei com tecnologias novas, de novo, a minha idade lá, ó. Mosaic, alguém sabe o que é um Mosaic? Pois é, o primeiro browser apareceu em 93. O Tim Berners-Lee escreveu o próprio browser. E o Mosaic foi o primeiro browser que foi usado de verdade, né? Foi antes do Netscape. E quando eu estava na faculdade, aqui, em algum lugar aí, na sala que não deve existir mais, o Mosaic estava disponível publicamente. Então a gente estava vendo a internet nascer, e na época o Yahoo também não existia, então a gente sabia todas as URLs de cor.
Né? Tipo assim, tem esse site, e cada dia alguém descobriu um site novo para a gente ir lá olhar. Então, assim, eu gastei muito tempo no laboratório olhando a internet, eu devo ter visto a internet toda. E Java, a linguagem de Java nasceu basicamente em 95. Então, eu estava aqui, de novo, linguagens orientadas a objetos era uma coisa que estava fazendo sucesso, Java era um exemplo novo da Sun. E eu fui lá, comecei a futucar, comecei a brincar com Java, construir minhas próprias aplicações de Java. Inclusive, eles fizeram o que seria hoje uma maratona, mas você construía uma aplicação em Java para divulgar o que a linguagem podia fazer, o que a plataforma podia fazer, e eles selecionavam alguns exemplos e mandavam o seu prêmio. Então, eu ganhei o prêmio 2 vezes. Uma vez eles mandaram uma jaqueta, o negócio era tão quente que eu acho que eu nunca usei. Veio, parou no correio, tive que pagar a alfândega, absurdo. E a coisa que eu acho que eu aprendi durante a graduação, que eu acho que deveriam falar para vocês na primeira semana, você tem que aprender a aprender sozinho. Porque eu acho que a gente sai, né, do primeiro grau, segundo grau, o que vai cair na prova, o que vai cair no vestibular, o que eu estudo, você acha que tem uma fórmula, né? E quando chega na faculdade não tem fórmula. A faculdade está aqui para te guiar, te mostrar um caminho, te mostrar oportunidades, mas você vai aprender rapidinho que você está na mão. Os livros estão lá e vai chegar uma hora que, se eu fazer um doutorado, não tem livro nenhum que fala o que você vai fazer na sua tese. Senão, a sua tese já tinha sido feita por outra pessoa. Então, eu acho que eu vi isso, de novo, um pouco durante a graduação, até mais durante o mestrado. Mas é isso, eu lembro que a gente tinha raiva do professor que fazia uma prova, que caiu um negócio que ele não falou. A gente achava que ele não tinha falado. Estava no livro, ele deu um pouco da ideia e veio que entendeu o resto, né? E eu acho que quando você entende que você está sozinho e o professor está lá só para te ajudar, você lê o livro sozinho, você faz as coisas sozinhos, e isso é ser empreendedor, eu acho, nessa fase da sua vida. O que eu faria hoje? Bem, tem maratona de programação, na minha época não era organizado. Com certeza eu ia me meter com maratona de programação se na minha época eu estivesse lá. O que a gente tem hoje de software de ponta que está disponível para você brincar, né? Tem gente que escreve device drivers do Linux de casa no meio do nada lá nos Estados Unidos. O cara é o expert naquele pedaço e o código dele roda em todas as máquinas Linux do mundo. Quem que ele precisa convencer? Um conjunto de pessoas que está distribuído pelo mundo. O que você precisa fazer? Nada. Vai lá, pega o código, lê, estuda sistemas operacionais, nos 2 livros, não precisa esperar a matéria, e você pode estar contribuindo com uma coisa tipo um Linux ou um outro tipo de software desse jeito que está aberto justamente para isso. E colaborar com pessoas que estão em outros lugares. Na minha época, não tinha nem e-mail, então como é que eu vou colaborar com o cara que está lá em Berkeley? Dei sorte de achar um PDF com a tese. Hoje em dia é muito fácil, né? Está logo ali, você pode trabalhar juntos, se as pesquisas estiverem alinhadas, é muito mais fácil colaborar. Então eu, hoje em dia, faria mais dessas coisas. De novo, eu vou continuar, e se vocês quiserem me parar e perguntar alguma coisa. Depois de rejeitar algumas ofertas de trabalho aqui em BH, na minha época, o que o Google faz hoje, tentar pegar talento aqui, quem fazia era Telemix celular. Estava até falando com o professor Douglas, foi difícil, eu tive que decidir se eu queria ganhar algum dinheiro ou continuar ganhando dinheiro nenhum e fazer doutorado. Eu acabei resolvendo fazer doutorado, fui parar nesse lugar, fiquei lá há muito tempo. De novo, eu olho essa foto, eu sinto a mesma coisa que a foto da UFMG, fiquei lá há muito tempo. E eu fiquei lá 6 anos, comecei o doutorado no ano 2000 e fiquei lá até 2006. Da ideia de que Stanford é, né? Stanford, eu não sei se alguém já teve o prazer de visitar a Califórnia, em Palo Alto, tem uma avenida, que é a avenida onde o ouro escoou basicamente na Califórnia, que ela chama El Camino Real. E chega um ponto em Palo Alto que de um lado você tem um campus de Stanford, e Stanford é uma cidade, tem o próprio CEP, meu endereço, a cidade era Stanford. E do outro lado da rua é Palo Alto, vocês já devem ter visto no filme lá do Facebook, etc. O centro de Palo Alto começa onde o campus acaba. Então, as ideias que estão dentro do campus são as mesmas ideias que estão no Vale do Silício, e não é à toa que o Vale do Silício está ali também. Stanford influenciou de maneiras diversas várias empresas do ramo de tecnologia, né?
Então vocês vão ver que a palavra Google vai aparecer na minha vida mais de 10 anos antes de eu entrar no Google, né? Então isso também não é à toa. O Google, os dois fundadores eram alunos de doutorado no mesmo programa que eu entrei. Também, obviamente, a cultura da empresa é muito parecida com a cultura lá de dentro. Tem outros exemplos mais antigos, a Sun, a Cisco, Yahoo, todo mundo, de novo, aluno, chegou lá, começou a fazer doutorado, discutiu com outras pessoas uma ideia de fazer uma empresa, vão lá fazer, fizeram, viraram essas empresas desse tamanho. Alguém que conhece o professor Claudio Arnaud? O Claudio Arnaud, ele tem as histórias dele, né? O Claudio Arnaud também foi para Stanford, e o Claudio Arnaud estava lá quando o David Filo e o colega dele resolveram criar a Yahoo. E, se não me engano, tem código do Claudio Arnaud que rodou no Yahoo. E ele fez uma decisão parecida com a minha, que era, vou acabar meu doutorado. E a Yahoo nasceu, e o Claudio Arnaud voltou e veio dar aula para vocês. Então ele deixou de participar de algo como a Yahoo, que nasceu lá. E, de novo, nasce em 500, né? Então eu estou te dando um exemplo, mas você é obrigado a falar não para essas coisas quase que semanalmente. Funding, ou seja, você vai abrir uma empresa e você quer levantar dinheiro, porque a sua ideia é visionária, vai valer bilhões de dólares no futuro próximo. Como é que eu faço para contratar 100 pessoas? Você tem que levantar dinheiro. E é meio que sinônimo, levantar dinheiro é sinônimo de você passear numa rua que chama Sand Hill Road. A Sand Hill Road, ela tem mais de 40 empresas de capital privado, uma atrás da outra. E é muito comum você ver o cara ter uma ideia, aí eu vou lá e converso com o José, com a Maria e falo, vamos abrir uma empresa. O que a gente precisa fazer para a gente ter $1 milhão na conta? Parece brincadeira, né? Muita gente fez isso. Vamos sentar, vamos escrever um plano de negócio, um arquivo de 3 páginas que você bota lá, faz uma apresentação igual essa que eu estou fazendo para você e sai batendo de porta em porta, marcando com a Sequoia, marca com a Andreessen Horowitz, marca com várias empresas dessa tecnologia e uma hora você acha alguém que fala, pô, gostei, estou a fim de investir. Vamos tentar entender quanto que essa empresa vai valer daqui a 5 anos, está aqui $1 milhão, vai. E não é brincadeira, às vezes tem 0 linhas de código escrita e o cara está com um dinheiro na conta para fazer algo nascer. E a Sand Hill Road, ela define onde o campus de Stanford acaba. Então, o caminho está aqui, tem Palo Alto Stanford, vai ter uma outra rua aqui que é a Sand Hill Road. O campus acaba, você atravessa a rua, aí tem essas empresas lá, uma do lado da outra. Até hoje o metro quadrado de aluguel é o mais caro do mundo, é mais caro do que você está em Manhattan. Justamente porque o cara vai passar aqui com o slide, você quer estar lá para falar com ele, para ver se você investe na empresa dele e não a Sequoia, que está aqui do lado. E, de novo, tanto dentro de Stanford como no Vale do Silício, todo mundo quer mudar o mundo. Isso é bem impressionante, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu cheguei lá depois de 12 meses, eu também queria. E isso é o que faz a coisa andar. É muito mais de você pensar que as melhores pessoas estão lá. Então, tem muita gente boa lá, tem muita gente boa aqui também. Mas lá as pessoas já fizeram e todo mundo acha que pode. Dá errado 90% das vezes, mas tem uns 10% que dão certo e todo mundo tenta. Então, o que eu fiz? Em primeiro lugar, eu trabalhei igual um doido, né? Eu trabalho como um doido quando você está fazendo mestrado, doutorado, foi mais maluco ainda. Eu fiz a minha tese foi na área de segurança de rede sem fio. O que quer dizer trabalhar com um maluco? Você chega lá, aqui era 6 meses, você fazia uma aula, 6 meses você tem para aprender todo o conteúdo, o professor digere tudo bonitinho para você. Eu cheguei em Stanford é trimestral. Então, assim, a mesma matéria que a gente faz em 6 meses aqui, tinha que fazer em 10 semanas lá. O trimestre mais longo, acho que tinha 11. E, sem brincadeira, primeiro dia de aula, todo mundo está com o livro, e a galera já leu os 3 primeiros capítulos do livro, porque o professor vai falar de memória virtual em um dia, e é isso. Então, de novo, aquilo que eu falei, você vai aprender sozinho. Cheguei lá, falei, eu vou aprender tudo sozinho, não tem nada que vão falar para mim, né? 50 minutos de aula, uma hora e pouco de aula, e eu já tinha que saber memória virtual na aula básica de sistemas operacionais. Então, era assim. Então, você já saiu atrás de quase todo mundo, né? A minha tese foi na área de rede sem fio, como eu falei. Eu comecei mexendo com a segurança do jeito normal. Você tem, né, chaves privadas e públicas, você estabelece um segredo para tentar fazer a comunicação toda ser segura. E no primeiro ano que eu estava lá, eles quebraram, não sei se vocês lembram, mas a primeira versão do Wi-Fi tinha uma segurança chamada WEP. E eu fui chegar lá, quebraram a WEP.
Eu falei, pronto, né? Eu já queria mexer com rede sem fio, esse negócio de segurança está acontecendo, está na hora certa. Eu fui nessa, eu comecei trabalhando com infraestrutura de chaves, basicamente segurança tradicional, e eu acabei vendo que, de novo, você tem que assumir que as chaves são sempre seguras e é daí que a segurança nasce. E se essa assumption ela é inválida, você tem segurança nenhuma, basicamente, é bem binário, né? E eu vi que se você entendesse mais propagação de sinais, como é que a rede se comporta, você poderia tentar fazer uma segurança mais ou menos, mas que fosse de graça. Então, chegar aqui, como é que eu faço para fazer uma segurança? Vocês podem acessar a rede sem fio, mas alguém que está do outro lado da rua não pode. Quais são os jogos que esse adversário pode jogar para tentar acessar o Wi-Fi da UFMG do outro lado da rua? Então, eu acabei jogando fora toda essa parte de segurança e trabalhando com coisas do tipo fazer localização segura, tentar descobrir onde o usuário está, dado um conjunto de antenas e fazer com que esse usuário agora vire um adversário. Eu trabalhei num sistema que deixava você autenticar, mas provando de uma forma empírica que você está a uma distância X de uma antena, também tentando fazer com que os usuários e a infraestrutura estejam mais perto uns dos outros. Justamente você fala, eu vou fazer a segurança física e quem passa pela segurança física pode acessar essa rede sem fio. Eu trabalhei com o professor David Sherton, que é um cara, se você botar o nome dele no Google, você vai achar a página da Forbes. O David foi o primeiro investidor do Google. Lembra que eu falei que o Google saiu de Stanford? Pois é, os caras precisavam de dinheiro. Normalmente, antes de você falar com uma empresa de capital aberto, você tenta achar um investidor anjo. Isso aqui hoje em dia também é uma coisa que você escuta muito aqui. E o David era um cara assim, era um investidor anjo, ele tinha acabado de vender a primeira startup dele. Então, se você for parar para pensar, dentro de Stanford, dentro do mundo acadêmico de Stanford, ele era uma pessoa com dinheiro. Então, quando o Larry e o Sergey precisaram de dinheiro, o orientador deles falou, vocês podiam falar com o David, porque o David é um cara que eu acho que ele quer investir, ele entende como o mercado funciona. E diz a lenda que ele botou $100 mil lá. E esses $100 mil viraram vários bilhões de dólares depois que o Google foi para a bolsa. Dinheiro não interessa, o cara quer ver isso, né? A ideia é boa, vai para frente. As pessoas são boas, a ideia vai para frente. Então eu fiquei lá 6 anos fazendo pesquisa. Então o que eu deixei de fazer nesse tempo todo? Em primeiro lugar, eu deixei de trabalhar no Google várias vezes. Lembra que eu falei, o Google foi fundado em 98, no final de 98. E ele foi para a bolsa em 2004. Eu acabei de falar aqui que eu fiz doutorado de 2000 a 2006. Então, em 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, tinham várias feiras de trabalho ali do lado, na frente do meu... Assim, vou almoçar, eu tinha que passar por dentro desse negócio. Aí tinha lá Cisco, Microsoft, Google. Lembra que esse negócio não, saí daqui, mas uns caras malucos aí fazendo essa startup. E eu falei, eu quero acabar meu doutorado. Lembra da história do Cláudio João? Eu fiz igual. Então, qual era a ideia dessa feira? Você botava bem ali na saída do prédio de computação, o aluno saía com 500 cópias do currículo dele, você ia passando, cada empresa que você dava o seu currículo, você ganhava um swag, que eles falam, né? Uma camisa, uma caneta. Eles voltavam para o escritório cheio dos trecos e largava seu currículo lá. E eu fiz isso, no Google, inclusive. Eu nunca fui olhar essas coisas porque faz mal à saúde, né? Mas assim, a ação do Google não existia ainda. Então, o que hoje vale $1.500, nessa época devia valer 30 centavos. Então, se eles fossem pensar que eles iam me dar $5 mil de ações, eu não ia estar aqui falando com vocês hoje. E não é brincadeira, isso acontece todos os dias, né? Então, de novo, várias coisas. Você pode falar que eu fiz coisa errada ou não. Eu falei não para o Google em 2000, 2001, 2002, 2003. Eu tive vários amigos que começaram empresas, pior ainda, né? O Google não me conhece. Estava lá falando comigo porque era um cara que estava fazendo doutorado ali também. E quando é seu amigo, o cara sai do escritório do lado do seu, chega lá e fala, tive uma grande ideia. Não vou fazer, em vez de ficar o verão aqui estudando, vou abrir minha própria empresa, eu queria que você fosse comigo. Amém. E eu conversei com várias dessas pessoas, e eu falei assim, essa empresa faz sentido, essa empresa não faz sentido. Às vezes eu falei, pô, faz bastante sentido, você devia investir
As pessoas saíram, nunca voltaram, foram bem-sucedidas, me chamaram e eu tive que falar não. Vou falar de alguns casos aqui. E, de novo, você está no meio do furacão, literalmente. Eu tive o prazer de conversar, eles com certeza não lembram disso, com pessoas como o Donald Knuth e o John MacArthur, não sei se vocês devem saber os nomes. O Knuth escreveu o livro A Arte da Programação de Computadores, ganhou o Turing Award ainda na década de 70. E o Knuth, ele é professor emérito de Stanford. E sem brincadeira, ele está escrevendo aquele livro, todos os volumes até hoje. Fala de empreendedorismo, né? Hoje em dia você acha lá 4, 5 volumes, ele está escrevendo o 6º. E ele tem planos para o 7º. E ele tem 78 anos de idade. E eu fiquei 6 anos vendo ele indo de bicicleta. Eu acho que é a mesma bicicleta. Do trabalho para casa, escrever. Todo ano ele dava uma palestra, ele sempre dá várias palestras, né? Uma delas é no Natal. E quando é no Natal, é logo antes de dezembro, 15 de dezembro. Ela é sempre sobre árvores. Junta todo mundo, né? Obviamente, gente de fora do campo, todo mundo lá ver. A palestra dura 1 hora. Os primeiros 5 minutos todo mundo está entendendo. Depois de 10 minutos tem 10 pessoas entendendo. Está todo mundo prestando atenção. No final tem ele e o aluno de doutorado dele lá que estão entendendo. E o resto da galera está lá, assim, não acredito que esse cara tem 78 anos. E a minha interação com o Knuth foi assim, eu estou lá trabalhando, um amigo meu de doutorado vem e fala, Knuth está te chamando. E eu falei, e a Oprah te ligou agora aqui. Pô, vai embora, eu estou aqui respondendo e-mail. O cara, não, sério, o Knuth está te chamando. Eu falei, cara, sério mesmo? Vou ter que ir lá para saber que essa brincadeira. Levantei. E o cara, obviamente, quando você fala essa frase, o cara tá rindo da minha cara, né? Eu vou lá no escritório do Knuth. Aí eu cheguei lá no escritório do Knuth, o cara tá lá trabalhando, eu tava tremendo, batendo na porta. Aí ele, Daniel? Eu também te conheço, mas ele... você fala português, não fala? Você é do Brasil? Eu falei, sou. Então tá. Eu escrevi um livro. Esse livro eu vou trazer para português. Eu tenho aqui 20 cópias. Eu queria te dar uma porque eu sei que você vai fazer uso desse livro. Então, está aqui. Você tá interessado? Eu devo ter falado que sim, não lembro o que eu falei. Eu peguei o livro, tive a grande ideia de pedir para ele autografar, ele autografou o livro. E ele falou, se você achar algum erro, você me avisa. Essa foi a minha interação com o Knuth, eu voltei meio bambo para a sala. E eu tenho esse livro até hoje, mas assim, é a cultura. O cara é o Papa. E ele te para no corredor para perguntar se você quer usar um livro, porque ele não quer ter que reciclar um livro desse tamanho, que tem uma versão em português. Era português de Portugal ainda, então assim, eu ralei para entender algumas horas. E a cultura do lugar é essa. A última vez que eu fui lá, eu já estava no Google, fui lá no campus, porque esqueci minha senha lá do e-mail da computação, aí ele passou de bicicleta de novo. Eu falei, lá tem algumas coisas que não mudam. O John MacArthur não está mais entre a gente, mas é um cara que basicamente inventou inteligência artificial, criou o termo inteligência artificial, mais um que ganhou o Turing Award também há décadas atrás. E o John, eu estava almoçando com o meu orientador, um cara completamente C++, né? C++ é a linguagem, a gente só acreditava em C++. E não tinha mesa na cafeteria, que era bem na frente do prédio. Então, quando o John MacArthur veio pegar o almoço, ele perguntou para o David, obviamente ele não sabia quem eu era, se ele podia sentar com a gente. Eu falei, nessa hora que você para de falar, né? Você estava lá, vamos falar de tese, com o seu orientador, na hora que o John MacArthur senta na mesa, você fica mudo. E aí ele veio me perguntar, e para o meu orientador também, que linguagem de programação que a gente estava usando esses dias. E aí o David falou C++, porque tem essas grandes vantagens, C++, performance, não sei o quê. E aí os dois começaram a argumentar se Lisp era melhor do que C++. E eu falei, caramba, né? Tipo, na hora você sai do seu corpo, assim, você fica assistindo esse negócio, né? Então tava lá o papo da computação, falando com o meu orientador se Lisp era melhor que C++. Isso durou tipo 1 hora, começando sobre a minha tese de doutorado depois que eu parei de gaguejar, foi bem legal. Então assim, de novo, ele não vai lembrar disso, mas eu lembro. Você tem um cara sensacional desse, que te dá atenção sempre que pode. Essa é a cultura, né? Então a cultura é essa, você conversar com as pessoas. Onde que eu acho que eu tive um pouco mais de empreendedorismo? Eu falei não para o Google várias vezes, né? Então isso aí conta talvez negativamente. Aquilo que eu falei de aprender sozinho, né? Essa matéria de sistemas operacionais era a primeira matéria de sistemas operacionais da grade. Eu ralei, eu já tinha feito
2 matérias de sistemas operacionais aqui. Eu vivi num lugar que chamava Sweet Hall, o nome mais apropriado de todos, né? Sei lá, o lugar doce lá daquela faculdade. Ele ficava aberto 24 horas, 7 horas por dia. E sempre tinha alguém dormindo, em cima do computador. Tinha que sair do trabalho no outro dia, então eu vivi nesse lugar. Eu não precisava nem da chave de casa. E é isso, você descobre que o mundo vai andar na velocidade X, se você quiser andar na velocidade, você tem um preço para pagar. E você vai aprender quase tudo sozinho, né? Se alguém te ensina memória virtual em 1 hora, você pode saber que 90% você vai aprender sozinho. Ideias malucas sobre papers e empresas. Todas as empresas que estão aparecendo na mídia hoje, eu falei que eu ia abrir alguma hora com algum amigo meu tomando café. Isso é legal. Alguns papers eu fui e escrevi, outros eu nem escrevi. Mas é isso, manter o diálogo, conversar com as pessoas. É muito normal a pessoa falar assim, tive uma ideia, eu queria conversar com você só para ver o que você acha. Às vezes você nem é expert na área, mas esse diálogo frequente com as pessoas faz você acreditar cada vez mais. E isso é muito legal. Eu quase comecei a minha própria empresa quando eu acabei o doutorado. Quando eu acabei o doutorado, né, eu falei que eu queria acabar o doutorado primeiro, então eu falei não até 6 anos. De novo, você está lá, eu falei com o meu orientador, ele era um cara muito bem conectado. Então eu cheguei até a conversar com a Cisco sobre a ideia que a gente tinha, a Cisco estava interessada, eu pensei seriamente em abrir minha própria empresa, só que eu tinha muito hardware para mim, assim, eu via que desenvolver hardware e software no Vale do Silício ia custar muito dinheiro, eu achei que eu não estava preparado para isso, então essa aí eu passei. Eu acabei entrando numa outra startup. E de novo, eu nadei durante o inverno, uma coisa extremamente empreendedora para fazer na Califórnia, frio do cão. Aprendi a tocar blues, fiz várias coisas meio malucas, mas de novo, você está numa posição de fazer algo diferente, você faz. Já esqueci como é que toca a gaita, mas eu aprendi alguma hora. E esse negócio me mudou. Te muda de um jeito que você está sempre pensando se o que você está fazendo está certo. E é legal, porque te faz pensar que tem um tanto do que você faz que você gosta, talvez tenha um tanto das coisas que você faz que você não gosta 100%, mas é focando nisso que você pensa o que você vai fazer depois, se você vai mudar alguma coisa. Você vai fazer mestrado ou você vai trabalhar? Se você for trabalhar, talvez você nunca mais volte para o mestrado, de novo. Se eu tivesse ido para qualquer uma daquelas empresas, provavelmente eu não ia ter acabado o doutorado. Então essas escolhas, esse processo todo de ter 15 opções toda semana, me mudou, porque você tem que aprender a fazer isso. E eu, hoje em dia, eu sempre quero mudar alguma coisa. Isso não quer dizer que eu estou infeliz, mas tem sempre alguma coisa que está ali na minha cabeça que não está me deixando dormir. Alguns caminhos que se cruzaram. Isso aí, de novo, eu nem consigo listar todos os casos desses que eu tenho. Eu peguei 2 que eu acho que são emblemáticos aqui. O Martin Casado é um cara que fez doutorado em 3 escritórios do meu, também em Stanford, a gente teve um overlap grande. E em 2007 ele abriu essa empresa que chamava Nicira. E se vocês já ouviram falar em Software Defined Networking, SDN, esse cara é o cara basicamente que inventou isso. Ele fez uma tese de doutorado que mexia nessa área de você botar mais coisas dentro de um roteador em software e ter um hardware mais burro. Você imagina que a Cisco adorou ouvir isso, né? Tipo, a gente ganha um dinheiro gigante vendendo a solução inteira, e um cara aqui que vai falar que o roteador vai virar um PC e ele vai fazer o sistema operacional, né? Ele fez isso. Então, o Martin, em 2007, falou, DB, estão abrindo a empresa, eu sei que você está na Astra, é a empresa que eu vou falar depois, mas se você tiver a fim de voltar a mexer mais com rede, você me avisa, que negócio, né? O cara está querendo te oferecer um emprego, mas sem falar isso na sua cara. E eu falei, Martin, legal demais essa ideia, eu lembro da sua tese e tal, mas quem que está na sua empresa? Eu, meu orientador e meu co-orientador. Eu falei, essa empresa não vai dar certo, né? Porque você sabe que todo mundo tem que ralar 7 dias por semana para a empresa dar certo. E eu acho que quando você tem 2 professores como cofundadores, eles vão pegar 30% da empresa cada um e você vai ralar sozinho, meu amigo. Então, eu não sei se vai ser uma boa eu entrar na sua empresa. Pois a Nicira nasceu, a Nicira andou com as próprias pernas, eu acho que por 5 anos, e ela foi adquirida pela VMware em 2012 por 1,2 bilhões de dólares. Então, assim, ele estava certo ou estava errado?
E os professores continuaram sendo fundadores e gente boa faz a coisa funcionar. Na mesma época, você vê, né? Vocês vão falar que esse cara é burro demais. O Sandy Business, esse cara foi aluno de graduação na matéria que eu fui monitor. Então eu cheguei lá, fui ser monitor na matéria de sistemas distribuídos. O Sandy fazia graduação e o menino fez uma matéria que era para pós, durante a graduação ele foi um dos melhores alunos. E quando ele acabou a graduação em Stanford, ele foi fazer doutorado no MIT e ele trabalhou nesse projeto que era emblemático em termos de computação móvel, que era o RoofNet. E quando ele, eu não sei se ele acabou, ele não deve ter acabado o doutorado não, mas ele saiu e criou uma empresa que ia investir em redes sem fio de multi-hop, de vários passos, não sei como é que fala isso em português. E ele lembrava que eu fazia pesquisa em redes sem fio e ele falou, bebê, nós estamos aqui abrindo uma empresa, nosso modelo de negócio é que a gente vai colocar redes de graça primeiro em Boston, depois em São Francisco, e as redes são multi-hop. Eu lembrava do paper dele, assim, na hora que você faz um multi-hop, a banda vai só diminuindo, né? Então, no final, você tinha conectividade a kilobits, era de graça. Eu falei, cara, do ponto de vista do seu proposta de negócio, não está conectando muito para mim. Como é que você vai ganhar dinheiro? Como é que essa empresa vai viver 12 meses? De novo, história longa. A Merak, que é a empresa que o Sandy abriu, foi adquirida pela Cisco também em 2012, também por 1,2 bilhões de dólares. E tem várias histórias desse tipo. O que esses caras fizeram? Esses caras falaram assim, o negócio é rede sem fio de graça, nós vamos fazer isso. Eu estava certo, foi difícil fazer isso e ganhar dinheiro e a empresa ir para frente. Só que os caras não são mala, né? Então eles também viram que o business plan deles não era perfeito, que eles tinham que mudar, e eles mudaram. Então o que eles fizeram? A gente entende esse negócio todo, vamos fazer uma central de administração de redes. Desculpa, gente. Vamos fazer uma central inteligente na nuvem que controla todas as antenas e a gente transforma o nosso produto num produto que seria público num negócio que é enterprise. Aí você sai do não existe dinheiro para ganhar para bilhões e bilhões de dólares de mercado. Então você poderia pegar 10 antenas, botar num shopping, eles te davam o que eles chamavam de controlador, estava na nuvem e o controlador conectava com essas antenas todas e falava, você vai andar no canal 3, você vai no canal 4, qual cliente que conecta com cada antena. E o negócio deles explodiu e eles foram comprados pela Cisco. Então, eu tenho muito caso desse para contar, mas a moral da história é que gente boa faz a coisa funcionar. Então, você pega uma pessoa que é boa e a pessoa boa vai iterando atrás de 500 ideias, elas têm uma probabilidade ali de dar errado, mas quando você itera rápido e você mantém o foco, essas coisas acontecem. De novo, bem parecido com a teoria que o professor Mário estava falando aqui. Você tem uma probabilidade de dar errado, mas se você consegue tentar 100 vezes no espaço de tempo, alguma hora você acerta. E quanto melhores as pessoas... Como é que você fez para ir daqui para Stanford? Eu imagino que hoje já é difícil, assim, questão do dinheiro, arranjar bolsa, contato e tal, nessa época. Então, como é que você fez essa articulação? Assim? Mesma coisa de hoje. Eu e o Loureiro, a gente sentou, o Loureiro era meu orientador de mestrado, e eu fiz uma lista que devia ter umas 15 universidades que eu achava que eu talvez tivesse algum interesse de ir. E eu apliquei dessas, deve ter pego umas 20, fico um tempo lá olhando qual pessoa que está lá, que pesquisa que ele faz. Eu tinha as minhas preferidas, né? Tinha um cara muito bom que estava em Rutgers, em Nova Jersey, eu falei, vou aplicar lá. Tinha todas as teses de Berkeley que eu tinha lido, apliquei para lá, também não passei. E Stanford estava na lista. Na verdade, o Claudio não me fez aplicar para Stanford, porque ele falou, eu não te dou carta de recomendação para Berkeley se você não aplicar para Stanford. Tipo, Stanford e Berkeley é galo e cruzeiro, né? Então, eu falei, sério? Ele, sério. Eu falei, tá bom, então vou aplicar para Stanford. Eu entrei em Stanford, não entrei em Berkeley. Então, o Claudio não tem o dedo dele aí. E nessa época era a mesma coisa. Então, você entrava em contato com os professores, alguns podem responder e-mail, outros não têm tempo. Entendi o que eu queria fazer se alinhava com o que esses professores estavam querendo fazer, isso é uma coisa importante. Né? Alguém tem que querer investir na área que você está falando que você quer trabalhar. E esse match é importante. Então, esse match eu tive com 2 professores lá. Então, a Mary Baker foi a professora que eu fui inicialmente trabalhar. A Mary queria fazer rede sem fio, pesquisas. Então,
ela viu em mim um candidato que podia trabalhar na área que ela queria. E o resto era ralar, então ralei para fazer o TOEFL, tinha uma outra prova que eu esqueci o nome, GRE, tinha que fazer o geral, tinha o verbal, era uma catástrofe. Acho que eu e uma máquina aleatória de respostas era quase a mesma coisa no verbal. Mas matemática e lógica que era o que contava mesmo. Você começa sendo horrível, depois você estuda e no final você está tirando as notas altas. Então foi isso, apliquei para uns 12 lugares, acho que eu fui aceito na metade. E aí você tem várias opções. Em termos de bolsa, muda muito, né? Eu tive uma bolsa do CNPq que eu recusei, porque Stanford, como eles aceitam 60 alunos por ano no doutorado, pelo menos na minha época era assim, eles conseguiam ter bolsa para todos eles. Então, tinha vários tipos de bolsa, tinha um que era, você vai e você faz o que você quiser. Então, se você quiser ser o novo John MacArthur e não ter nem orientador, você pode. A minha bolsa era, eu tinha que ter um orientador. Então, como se eu tivesse que ter alguém que acredita no que eu quero fazer e que vai me bancar, e essa pessoa me bancava. Então, o David me bancava, que é o que você chama de RA-ship, né? Você tem um Research Assistant. Então, eu fui para lá sem bolsa do CNPq, até porque a média era 6 anos, a bolsa era de 4. Então, eu fui com bolsa só de lá, e até hoje é assim. Então, vocês correrem atrás, aplicarem, acharem um match legal, a conta é grande, mas você paga 0. Então, isso hoje ainda é assim também. Então, em 2006, eu estava lá acabando o doutorado. Eu, por mim, acho que eu fazia doutorado a minha vida inteira. Eu gostei muito desse processo de cada semana estudar uma coisa nova. Então, eu acho que chegou 2006, eu pensei, agora é a hora, eu não quero fazer uma outra tese, começar tudo do zero, está na hora de fechar esse negócio, então eu fechei minha tese. Como eu disse, eu pensei em abrir minha própria empresa, porque eu achei que estou aqui, estou no Vale do Silício, a Cisco falou que se o meu produto estivesse pronto, fosse de graça, eles usavam. Pergunta? No caso que você vai fazer o doutorado, deixa eu passar um Aham. Aquela pessoa que, no caso, gosta muito de empreender e tal, você liga sobre aquilo, mas, por exemplo, não tem aquela queda toda para a questão da pesquisa, no caso. Tem também lugar para essa pessoa ir para lá, no caso? Você fala aí para uma universidade? Não, eu digo assim, para aquela região, digamos assim, do Vale do Silício ali, aquela estrutura. Uhum. Tem como a pessoa ir para lá sem fazer esse link? Tem. De novo, hoje em dia você está $1,5 ou talvez $1.000 de passagem de fazer isso. Então, acho que a área acadêmica está muito clara, a área de investimentos, você tem várias incubadoras que hoje estão lá e que aceitam inscrições do mundo inteiro, e eu acho que a única coisa que você tem que pagar é o seu custo de vida lá. Então, o Y Combinator, tem várias outras incubadoras que vivem no Vale do Silício. Desde que você tenha uma boa ideia, obviamente, você entra sempre num funil, né? Então, são as melhores oportunidades vão ter sempre um funil, vão ter ideias de várias pessoas de vários lugares do mundo, mas é comum você ter pares ou 3 pessoas que saíram de país A com a ideia de fazer a próxima Facebook, por exemplo. E aí vão lá e acabam numa incubadora no Vale do Silício. E o papel da incubadora lá é basicamente te explicar um tanto dessas coisas, né? Como você levanta dinheiro, como que você vai suceder, vamos olhar o seu plano de negócios e vão tentar te ajudar. Do mesmo jeito que você já acha que aceleradoras e incubadoras no Brasil também, o Vale do Silício também tem isso. Tem até um amigo que estava no Google aqui de BH, que saiu, que também estão começando uma empresa. E onde que eles estão agora? Eles estão lá. Eles estão lá conversando. A empresa é aqui, mas eles estão lá conversando. Pegou um avião, foi, começa com a sua rede pessoal, quem conhece quem, acaba conversando com alguém que consegue te ensinar alguma coisa, e é assim que a coisa vai. Nada formal. Acho que quanto mais formalizam para essas coisas, pior. Então, depois de falar não para várias propostas interessantes, tipo aquelas que eu falei lá, eu acabei indo parar nessa empresa chamada Aster Data, que mudou de logo várias vezes, basicamente. Cada VP de marketing que a gente contratou mudou o logo. Teve um primeiro logo que eu não achei, que era uma flor que o cara que trabalhava comigo fez no Paint Shop, cara, era horrível. O primeiro ali é o primeiro VP de marketing falando, vocês estão de brincadeira, né? Lembra que eu falei que eu ia falar assim, eu não vou fazer X? Pois isso aí eu falei durante minha graduação e mestrado inteiro. Eu nunca vou trabalhar com banco de dados. Eu não gostei do negócio, acho que não sei se eu não gostei das matérias, o tempo não era certo, eu falei, eu nunca vou fazer isso. E a Aster Data Systems, ela queria ser o Google dos bancos de dados. Então,
Por que eu fui parar lá? Ela foi fundada por 3 caras que fizeram doutorado do meu lado. Um deles fez doutorado comigo por 1 ano. Ele entrou no mesmo escritório, no mesmo laboratório de pesquisa. Ele fez 9 meses. No primeiro verão ele foi e fez isso, ele nunca mais voltou. E eu passei por aquele exercício de vou abrir minha empresa, não vou, mas eu falei, pô, eu estou gostando tanto desse negócio de startup, que eu só quero não ter que ser o cara que começa, mas eu quero passar pelo negócio desde o começo. E essa empresa tinha sido criada há menos de 1 ano. Ela era uma empresa classicamente Vale do Silício, pensar grande, ir atrás de um mercado de vários bilhões de dólares. De novo, eles queriam ser o Google dos bancos de dados. Então, assim, você vê que a ideia é lá em cima, né? Ela foi financiada pela Sequoia, que é a mesma empresa de capital aberto que financiou o próprio Google. A Sequoia é uma das grandes empresas que faz isso. A First Round Capital é uma das empresas de anjo mais famosas do mundo também. E o David Cheriton, de novo, vocês lembram, né? É o meu orientador de doutorado, que também investiu no Google, também investiu na Aster. De novo, mais um exemplo de como o Vale do Silício é... Se o mundo é pequeno, o Vale do Silício é um ponto, né? Assim, é muito pequeno. E por que eu escolhi a Aster? De novo, tem uma certa maluquice genial, né? Quando a pessoa acha que vai pegar 2 caras de doutorado, nunca escreveu nenhum código que presta na vida, e eles acham que eles vão fazer o próximo Google de banco de dados. Mas eles sentaram e falaram assim, ó, provar para você que se a gente tiver 5 engenheiros como você, a gente entrar nessa empresa, em 6 meses a gente faz um conjunto de clientes que hoje em dia usam Oracle, usar o nosso produto 10 vezes mais rápido. Vamos ver. Então eu conversei com eles sobre as tecnologias, eu entendi o que eles estavam fazendo, eu falei, pô, esses caras sabem o que eles estão falando. Tem essa briga do Davi e Golias que eu achava sensacional. Então basicamente eu entrei lá para fazer isso. O produto em si era um banco de dados distribuído, construído com máquinas normais. Então, quando você olhava a Oracle, a própria Teradata, né, que é a empresa que adquiriu a Aster, eram grandes empresas, eram produtos complicados, que tinham uma camada de servidores de disco, uma rede, às vezes proprietária, desenvolvida justamente para aquela aplicação, uma outra camada de servidores de processamento que podem ser escalada independentemente. Mas quando você pensa no banco de dados bancário, né, de transações bancárias, que você escreve e lê muitas coisas dentro da transação, essa comunicação entre disco e CPU ela não é muito cara, é pouco dado, e você quer fazer várias dessas por segundo. Então, a Oracle, o foco dela era nesse tipo de arquitetura, de OLTP. E a análise de dados, que era tipo, pegar todos os dados do MySpace e entender o que os clientes, o que os usuários do sistema estão fazendo. Você muito mais escreve uma vez só e lê várias vezes. Então, você pensar no modelo em que você pega 400 máquinas normais com disco, CPU e memória e você distribui os dados, a lá MapReduce que o Google faz hoje, e você executa essas consultas com a CPU perto do disco, os seus dados não precisam trafegar pela rede para ser processado pela CPU. Então, você vai ler 10 terabytes de dados para daí tirar um contador de usuários, é melhor você estar com a CPU colada no disco. Então, para esse vertical, a Oracle não tinha o melhor produto. Então, isso foi o que a gente fez. A gente pegou várias máquinas, né? Eu acho que o maior cliente que a gente teve era a própria MySpace. Tinha mais de 400 máquinas compondo um banco de dados único. Então, você submetia uma consulta, essas 400 máquinas estavam trabalhando em paralelo. Tinha transações, era um negócio bem legal, mas não tinha joins. Se vocês fizeram banco de dados, você já viu que na aula 2 vocês aprendem a fazer um join entre 2 tabelas, né? O nosso produto não tinha join e vendeu. É aí que vem, não tem segredo, né? Se a gente está lá 6 engenheiros que nunca escreveram software, fazendo algo que ganha da Oracle por 10 vezes mais rápido, você pode saber que é num nicho desse tamanho e você tem que saber o que você vai fazer. Então, essas empresas, elas tinham basicamente uma tabela de cliques, que é tipo, Daniel clicou nessa página, vendo esse produto, e esse dado inteiro está na tabela de cliques, não está normalizado. Então, a maioria das suas consultas, você vai bater na tabela de cliques. Só que você tem bilhões de cliques por dia, então como é que eu acho um padrão? Você tem que escanear aquela tabela gigante. Quanto mais disco, melhor. E depois que você escaneia, sai um bit de lá. Então, quanto mais perto a CPU tiver do disco, melhor. Foi isso que a gente fez. Então, era até injusto, né, digamos assim, com a Oracle. A gente ia lá num cliente que queria fazer esse tipo de consulta, podia competir com um sistema de 20 milhões de dólares da Oracle, o nosso custava 300 mil e era 10 vezes mais rápido. Você tinha que ser doido para investir numa empresa que tinham 6 caras que estavam escrevendo código pela primeira vez. Mas funcionava. O Bertier é um cara que fala, pô, essa empresa é a empresa que eu queria ter feito.
porque, de novo, é banco de dados, é distribuído e tem esse negócio do Davi e Golias. Eu entrei nessa empresa em 2006, quando ela tinha 6 pessoas. Para mim foi muito fácil, né? Eu já conhecia todo mundo. Eu falei, pô, é um time muito bom. E eles já tinham o primeiro dinheiro, mas não tinham ainda levantado dinheiro seriamente. Só para resumir a história da empresa, ela cresceu até mais de 100 pessoas. Eu vi basicamente o tempo inteiro dela lá. E ela foi adquirida pela Teradata, que era a líder de mercado. Ou seja, a Oracle meio que lidera o mercado de transações, o LTP. E a Teradata nasceu também na década de 70 e ela domina o mercado de OLAP, de Big Data, Data Analytics. E ela comprou a Aster em 2011, desculpa. E o que eu fiz na Aster, nesses 5 anos que eu fiquei lá? De novo, trabalhei igual um doido, dessa vez com finais de semana. Né? Doutorado você ainda tira final de semana. Mas startup no Vale do Silício, quando o presidente fala que vocês vão pegar, sei lá, 8 milhões de dólares de investimento e a empresa tem que sair de 6 pessoas para 100 pessoas em 2 anos, não tem muito jeito de ir devagar, né? Então, o bom é que tinha muita gente boa lá, mas o ritmo era puxado. Você faz isso, não consegue fazer isso a vida inteira, mas é muito legal se você gosta desse tipo de coisa. Eu gostava, ou eu achava que eu gostava, e eu fui nessa. Então, trabalhei igual um doido. Trabalhei muito com infraestrutura de redes, performance. Imagina debugar um sistema de banco de dados com 400 máquinas. Né? Uma máquina resolve que vai mudar o plano de execução, de usar um índice para fazer um rastreamento completo da tabela, e a consulta que acabava em 1 segundo passa para 2 horas e meia, e o cliente quer saber por quê. E o cliente é o seu único cliente que te dá o seu único cheque, que garante que a sua empresa vai sobreviver mais 12 meses. Então, eu fiz muito disso. Eu tive vários títulos, de novo, eu fiz a mesma coisa o tempo inteiro, era um engenheiro, escrevia código. O título normal era Member of Technical Staff, tipo, ninguém tem chefe aqui, todo mundo é igual. Mas toda vez que eu ia dar uma palestra externa, eles achavam que se eu chegasse lá e falasse que eu era engenheiro, não ia ser tão legal. Então eu já fui Chief Architect por um dia, me botaram lá na Microsoft, numa palestra, e aí eu fui Chief Architect, 24 horas. Depois eu virei arquiteto de produto, isso foi de verdade. Mas, de novo, assim, precisou, fez um upgrade, eu sabia o produto de dentro para fora, então meu título foi arquiteto-chefe por um dia. E algumas coisas que eu fiz, eu trabalhei na infraestrutura que fazia o suporte para reparticionamento dinâmico de tabelas, então às vezes você vai fazer um join entre 2 tabelas numa chave, e essas tabelas foram individualmente particionadas de forma diferente. Sei lá, os cliques foram particionados por usuário, então todos os cliques do mesmo usuário estão na mesma máquina. E a tabela de usuários foi particionada por um outro atributo. Aí você quer fazer user ID de um igual ao user ID do outro, essa tabela tem que ser particionada em tempo de execução. Então, lembra que eu te falei que a primeira versão do produto não tinha join? Pois eu trabalhei no negócio que fazia o join depois. Então, isso foi importante. Por que a gente fez esse negócio? Eu já não estava ganhando dinheiro sem fazer join. É porque a MySpace precisava. A MySpace foi o nosso primeiro cliente, de novo, entrou um cheque lá, a gente viveu por mais 12 meses. E aí quando você tem um cliente, ele fala, beleza, está aqui as coisas que eu quero. Quando você só me tem como cliente, eu mando aqui. Né? Então a gente fez várias coisas para a MySpace. Coisas que a gente aprende. Tudo tinha que ser feito muito rápido. Então você sabe que tem um trade-off de qualidade e tempo. Então muita coisa que eu escrevi nesse primeiro ano de Astra, nos 2 anos de Astra, foram reescritos por alguém melhor do que eu depois. Isso você vai ver em qualquer lugar que você for. Google tem várias histórias dessas para contar. Normalmente os seus primeiros engenheiros são pessoas que são generalistas, né? Estão dispostos a fazer qualquer coisa. Você consegue ver isso na história aqui. Mas eventualmente quando você consegue, é muito melhor você trazer alguém que já faz isso há 10 anos para fazer melhor do que o que você fez pela primeira vez. Mas o produto saiu do chão com o meu código lá. E depois, de novo, não tem nenhum tipo de sentimento. Foi reescrito, ficou bem melhor. Já no final, eu trabalhei num projeto que chamava Workload Management. Basicamente, você vai rodar uma consulta, N consultas, num sistema que tem 400 máquinas. Aí você tem uma consulta que tem uma prioridade maior do que a outra. Como é que você faz para essas 400 máquinas dedicarem um pouco mais de disco, um pouco mais de CPU, para os processos que representam aquela consulta de prioridade maior comparado com os outros? Então, se você não fizer nada, na hora que o cara baixa a tecla lá e resolve fazer uma query horrível de ler todos os dados do disco para contar não sei o quê, ele atrapalha todas as outras queries, até as que foram extremamente otimizadas, né? Você tem que competir por disco, etc. Então, eu trabalhei num sistema que a gente não só fazia você definia que era quais consultas eram de prioridade maior, você tinha uma linguagem para definir isso,
e depois pegava isso e executava de forma que, que a utilização de recursos seguisse as prioridades lá. Então, foi uma das coisas mais legais que eu já fiz lá. O que eu acho que são histórias boas de empreendedorismo? Eu ajudei a levantar a Série A. Então, a Série A é meio que quando a sua startup sai da sua cabeça e vira um negócio sério e alguém escreve um artigo. Você, quando vai pegar um investidor anjo te dá algum dinheiro, mas a sua empresa, você nem bota no site que a sua empresa faz. Eles chamam de modo stealth, né? Tipo, fala nada com ninguém, não pode falar nada com ninguém. E eventualmente você fala, agora a gente já tem um protótipo, a gente vai precisar crescer de 5 engenheiros para 40, então a gente precisa levantar quantias astronômicas, sei lá, 5 milhões de dólares. Aí você levanta essa que eles chamam de série A. Então eu entrei na Aster, o meu colega de doutorado falou, você tem que ajudar a gente a levantar dinheiro, senão a gente não sobrevive 12 meses. Então eu ajudei a levantar dinheiro, comecei com a Sequoia, era engraçado, os caras vinham entrevistar. O que você faz? Acabei de fazer o doutorado. Você já trabalhou? Não. Fiz estágio aqui, estágio ali. Beleza. Aí, tá aqui, vamos investir na empresa. Por quê? As pessoas querem fazer, as pessoas que são boas, elas vão dar a volta e elas vão chegar em algum lugar que dá certo. A gente realmente ganhou da Oracle. Parecia brincadeira, né? Mas depois de 6 meses a gente tinha um protótipo que para algumas consultas era muito melhor do que a Oracle, mesmo sem os joins. Então a gente vendeu, teve os primeiros 5 clientes fazendo esse tipo de coisa. Uma certa mentalidade que é tipo, qualquer coisa pode ser feita em 6 meses. Em alguma versão. Aí que entra o negócio, né? Em alguma versão você começa a tirar tudo que não precisa, o tal do Minimum Viable Product é 100% verdade. E você lança e itera. Então, eu trabalhei com backups, então a gente tinha um cluster de 400 máquinas que precisava fazer backup, fazendo um outro que tinha 100 máquinas, mas com mais disco. Funcionava tudo em 6 meses, com um time pequeno. Disaster Recovery, melhoramos, sei lá, a velocidade de carregamento de dados, a MySpace precisava, tinha muita gente usando a MySpace naquela época. Então eles precisavam carregar muitos dados diariamente, a gente trabalhou num negócio por 3 meses para velocidade de carregamento andar 20 vezes mais rápido. E é impressionante o que você faz no espaço de tempo, quando o espaço de tempo é fixo, né? Vocês fazem aí todos os deveres de casa na véspera, vocês sabem o que eu estou falando. E poucas pessoas ficam 4 anos no mesmo lugar no Vale do Silício. É uma coisa que você quase pergunta na entrevista, se o cara ficar 8 anos na mesma empresa, você fala, está errado aqui, você ficou 8 anos, porque ninguém fica, mas eu fiquei. E eu vi pelo menos umas 7 startups serem fundadas por outras pessoas da empresa que ficaram 2, 3 anos e resolveram fazer algo eles mesmos. Ou seja, eu falei mais um tanto de não quero falar sobre eles. E aí, muito bem. Então, eu acabei em 2006, eu estava cansado, a empresa foi adquirida por uma empresa de Ohio, a mentalidade era muito diferente, eu já tinha planejado sair, eu já tinha conversado com o Bertier de vir parar no Google Brasil. Esse aí deve ser mais ou menos o time que estava aqui em 2011. Se vocês conhecem alguém do DCC da minha época, vocês vão reconhecer várias caras aí. O Bertier está ali embaixo, o Paulo Guger, o Bruno Postas é um dos nossos líderes de ranking em search, Ramurt, a Rosa está ali no fundo, Ademirão, ninguém vai reconhecer ele, que está com cabelo curto. E eu resolvi que eu queria dar um passo, sair um pouco do mundo de pequena empresa, Vale do Silício, velocidade maluca. Eu tinha tido um filho em 2009. Eu falei, não, está na hora de eu tentar outra coisa, um pouco diferente, de poder tirar o final de semana, em vez de trabalhar o final de semana. E eu falei, queria voltar para o Brasil um pouco. Fiquei muito tempo fora, queria voltar, engajar um pouco mais no país onde eu saí, no departamento que eu saí, então eu resolvi voltar. Isso aí eu falei para o Bertier. Então eu fiz uma entrevista, já que for para voltar, eu preciso de um lugar legal para trabalhar. E eu já tinha falado não para o Google tantas vezes que eu falei, dessa vez eu vou ver se eu consigo falar sim. Então eu falei com o Bertier que eu queria entrevistar, numa das minhas viagens de férias vim aqui, entrevistei, tinha uma oferta do Google, falei sim. Então eu saí de startup no Vale do Silício e vim cair no Google diretamente em Belo Horizonte. E eu demorei para falar sim, o Bertier saiu comigo umas 5 vezes, ele me levava para jantar toda vez que ele estava lá, aí perguntava quando eu ia acabar minha tese, depois quando é que a startup vai morrer. E eventualmente quando ela acabou, eu falei, agora está na hora. Mas eu falei para ele, eu sou um cara de sistemas, Bertier, eu gosto de redes, performance, esses negócios. E o que eu vejo o Google fazendo é ranking, eu não quero esses negócios de ficar aí mexendo na ordem de resultado, não. Eu faço qualquer coisa, mas eu não quero mexer com ranking. Pois hoje em dia eu lidero um time que mexe com ranking.
Então eu passei por ads, não, eu vim, não mentiu para mim não, eu fui trabalhar com propaganda, então a gente tinha projetos legais na área de ads, eu trabalhei lá. E depois de um tempo apareceu uma oportunidade impressionante na área de ranking, a gente tem um projeto novo mexendo na área de ranking, não posso falar muitos detalhes, mas assim, coisa legal de fazer. E eu joguei aquela minha frase fora, nunca falei isso, vão mexer com ranking, estuda, pega livro, de novo, volta, sou aluno de graduação até hoje. Comecei como engenheiro, hoje eu sou um gerente, tem 11 pessoas que sofrem comigo lá. E por que eu escolhi o Google? Em primeiro lugar, agora a ação está cara, né? Para quem entrar lá quando está 30 centavos, você pode entrar lá quando está $1.500. Agora eu não vou ganhar dinheiro demais não, então tá bom. Muitos projetos interessantes, né? Vocês veem, a cultura do Google é essa. Nós já estamos dominando busca, nós vamos fazer carro que anda sozinho. Ou nós vamos botar uma lente de contato no seu olho que vê se você tem algum tipo de problema. O pensamento é gigante. Ele já é o Google, não entra na área, ele quer ser o Google em outra área, quer mudar o mundo de outra forma. E o Google basicamente é uma startup com dinheiro. A cultura empreendedora está lá. E ela está lá e ela está aqui também no Google daqui, que é basicamente a mesma coisa. Então eu vim porque eu queria voltar para o Brasil, mas eu não queria largar essa ideia de que se eu tiver uma ideia louca amanhã, eu posso ir lá e fazer, e eu posso mudar a vida de muita gente fazendo isso. Então, eu estou no Brasil, parte da minha cabeça está no Vale do Silício, eu devo ir lá umas 3, 4 vezes por ano também. E o que eu tenho feito? Eu trabalhei, todos os problemas que a gente trabalha são de larga escala. Então, eu quando fui fazer a entrevista, o cara falou, você trabalha com dados de larga escala? Está aqui no seu... Eu falei, tem um banco de dados lá de 400 lá. O entrevistador ficou até mais ou menos impressionado, porque no Google nada é menos de 1.000 máquinas. Então você vai ter uma ideia hoje, vai subir um experimento só para você ver, você provavelmente está usando mais de 1.500 máquinas em algum data center, em algum lugar do mundo. Então ele não riu da minha cara não, ele ficou meio assim, porque eram 400 máquinas. E como eu te falei, as oportunidades aparecem. Então tem projetos de search, são muito legais. Eu posso dizer que eu já contribuí para produtos que afetam mais de 10% das consultas que o Google vê no mundo inteiro. Não é só aqui, não é só nos Estados Unidos, é no mundo todo. A gente aqui trabalha como um time irmão dos times que estão no resto do mundo. E o que eu acho que eu fiz de forma empreendedora no Google, né? De novo, as coisas mudam muito rápido. Tem sempre oportunidade lá. Vocês veem o Google de fora, então você vê esse VP saiu, aquele VP entrou, o Google vai fazer carro que dirige. Imagina lá dentro, né? A gente está te contando 10% das coisas. Então, é legal quando você está nessa mentalidade. A mudança é boa. Ela pode ser ruim no primeiro dia, tem implicações, mas é legal você saber que tudo pode mudar sozinho e você basicamente decide o que você quer fazer, né? Você vai atrás do que você gosta. Eu estou lá há 5 anos, já mexi com 3 coisas completamente diferentes, de novo. Porque precisava ser feito, alguém queria fazer, eu gostava e eu fui lá e fiz. Sempre tem uma coisa nova para aprender. Vocês estão achando aí que eu estou usando a mesma coisa que eu fiz no meu doutorado, vocês estão viajando. Ranking, Information Retrieval, coisa que eu nunca tinha trabalhado, eu entendo um pouco hoje. Machine Learning eu não entendo nada, mas vocês veem de fora que o bicho está pegando e Machine Learning é o novo Information Retrieval, então tá aí, fica a dica se alguém quiser aprender coisas diferentes durante a graduação e mestrado. Big Data, ou seja, bancos de dados e sistemas de larga escala. Eu trabalhei num produto durante 6 anos, o Google deve ter uns 10 produtos internos. Vocês conhecem Bigtable, Spanner, tem paper para ler. E aquilo tudo lá é verdade, a gente usa aquilo mesmo. E as pessoas nunca, raramente vão virar para você falar que você não deveria fazer alguma coisa. Então, se a ideia é boa, alguém vai fazer. E se você está empolgado e a ideia é boa, a primeira pergunta que a pessoa vai fazer depois é por que você não faz isso? Que é, de novo, a mesma história que eu contei aqui, do começo até o fim. Isso acontece lá dentro também. Então, eu vou concluir. Acho que a gente está mais ou menos no tempo aqui. Eu acho que ser empreendedor começa cedo. Então, você está no 2º dia de graduação, você já consegue ser empreendedor de alguma forma. Identifica aquilo que você gosta e vai atrás. Eu fiz isso. Eu acho que todo mundo que faz isso chega num lugar e olha para trás e vê que tomou várias decisões que dá para contar uma história, mas você chega num lugar que você está satisfeito e você entende que as suas decisões foi você que tomou. Descubra que tipo de empreendedor que você é. Tem vários tipos. Você pode abrir sua própria empresa, você pode fazer doutorado, você pode brigar contra a Zika, que está aí, e o mosquito está aí, a gente tem que matar aquela porcaria. Você pode correr uma maratona, você pode ter um filho. Tem um negócio para você trabalhar no final de semana mais do que startup. É você ter filho. Eu tenho 2 projetos nessa área.
E o Google, eu só vou fazer essa uma propaganda, é um pouco de Vale do Silício aqui no Brasil. Então, se esse é um tipo de empreendedorismo que bate com o que você gosta de fazer, tem vários projetos legais, tem bilhões de pessoas usando que você pode impactar a vida dessas pessoas. Não precisa trabalhar em ads para ganhar mais dinheiro, você pode trabalhar naquelas pessoas que precisam de alguma coisa, acesso à informação e não tem hoje. E se esse for o tipo de empreendedorismo que você gosta, a gente está sempre contratando. Então, acho que é isso. Não sei, obrigado em primeiro lugar. E se vocês tiverem alguma pergunta para fazer sobre qualquer coisa, não sei se vocês estão com mais fome do que vontade de fazer pergunta. Você fala ficar fazendo doutorado na minha área em vez de ir trabalhar no Google, né? Sei lá, cara, é maluquice um pouco, né? De novo, eu fui com um propósito. Então, o meu objetivo era acabar. Eu queria estudar alguma coisa. De novo, eu me sinto muito mais um maratonista do ponto de vista do jeito que eu estudo, do jeito que eu faço as coisas, do que uma pessoa que corre 100 metros rasos, né? Então, a maratona eu ia gostar de fazer, mas não sei se ia ser bom. Então, eu queria me dar a chance de ficar 3, 4, 5 anos, em vez de chegando a fundo numa determinada área e chegar num ponto e falar, tem 3 caras no mundo que entendem esse negócio do mesmo jeito que eu. Isso é uma coisa que me cativava. Então, essa de ficar vendo várias coisas e estudando várias áreas, eu gostava, mas eu sempre voltava no, tipo, o que eu quero fazer? O que eu quero deixar feito? E isso, para mim, era uma coisa que eu queria que fosse de longo prazo. E, de novo, eu saí daqui para ir para lá para fazer o doutorado. Então, de certa forma, desfazer essa promessa para mim mesmo, acho que foi difícil. Foi por isso, acho que foi isso que me manteve. E, em relação à área, se você deixar, você muda de tese 5 vezes, né? E eu tinha uma área que eu gostava muito, então eu não contei muitos detalhes aqui, mas eu tinha as anteninhas da D-Link que custavam $30, eu rodava meu próprio kernel lá dentro, eu escutava o tráfego wireless do campo lá da computação inteira para fazer minha pesquisa. Eu gostava de fazer a coisa, então acho que o importante é você achar o que você gosta, e se o seu objetivo for de longo prazo, acho que naturalmente isso acontece. E o que eu falei também, né? O Wi-Fi, quebraram a segurança do Wi-Fi em 2001. Eu estava lá, 2000, 2001. Então, assim, não tinha uma área mais quente para estar trabalhando na área de redes do que segurança em redes sem fio. Então, para mim, de novo, apareceu, eu pulei e foi isso que eu fiz. A gente tem tempo para mais uma pergunta. A pergunta é a seguinte, como que a Google, no caso do recrutamento, tem visto essa questão de interdisciplinaridade? Ou seja, contratar pessoas que não são especificamente da área da ciência da computação, de informações em outras áreas, mas que têm especialidade de computação. Eu acho que, assim, nada é formal, tá? Eu acho que a gente tem uma ideia do que a gente procura numa pessoa que vai entrar no Google e vai contribuir. Acho que, obviamente, é importante você ter uma fundação, e essa fundação, desculpa, eu não conheço muito todas as grades de todas as áreas, mas, por exemplo, algoritmos de estrutura de dados, engenharia de software, né? Isso é uma coisa que está no dia a dia. Eu escrevo código, todo mundo que está no meu time escreve código. A gente está lidando com problemas de alta escala, onde complexidade é uma coisa importante. Qualquer pessoa que se enquadra nesses quesitos tem uma chance e a gente quer que essas pessoas estejam trabalhando no Google. Eu acho que se você formou em engenharia elétrica e fez uma grade de computação, ou você formou em computação, não faz diferença zero. O que a gente vai medir quando você vai entrevistar é isso. A gente tem uma ideia, né? É sempre um benchmark, né, do que a gente acha que a gente consegue medir em 1 hora na entrevista, como sendo um proxy para como essa pessoa vai ser bem sucedida no Google. Mas é o que eu te falei, é um conjunto de quesitos básicos, muito mais do que... E eu acho até que quanto mais áreas as pessoas forem expostas, isso a empresa entende que heterogeneidade é uma coisa boa, né? Você vê, machine learning é um negócio. Se a gente tivesse só contratando pessoas que fossem focadas em information retrieval, nenhum dos avanços que o Google fez em machine learning nos últimos anos teria acontecido. Porque a gente teria falado que aqui a gente quer information retrieval, esse negócio de machine learning, redes neurais, ninguém entende esse negócio. Não é essa. Escreve código, vai atrás das próprias ideias,
entende os fundamentos e a pessoa é boa, isso é o suficiente.